vamos abrir nossas Bíblias, Atos, capítulo 8. Eu queria compartilhar 3 mensagens com vocês esse final de semana no livro de Atos. Então, eu vou continuar em Atos amanhã de manhã e amanhã à noite. Então, eu queria começar um pouco com o contexto de Atos. O que está acontecendo no livro de Atos? E primeiro a gente precisa entender que Atos é um livro de missão. É um livro missionário. Isso é o povo missionário alcançando o mundo até os confins da terra. Atos é um livro sobre missões. E vamos olhar a nossa Bíblia em Atos capítulo 1. Eu sei que eu falei Atos 8, mas Atos 1, versículo 1, porque aqui ele está falando sobre, eu acho que ele está nos apresentando para esse assunto. Atos 1:1. Escreve o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, eu acho que ele está falando sobre o livro de Lucas. Ele está falando que Lucas tem as coisas que Jesus começou a fazer. As coisas que Jesus começava a fazer e ensinar. Isso significa que Atos tem as coisas que Jesus está continuando a fazer. Em Atos, Jesus está continuando a trabalhar como? Através dos discípulos, através dos santos de Deus, através do povo de Deus. Isso é um livro de missões. E o livro concluía sem uma conclusão normal. Paulo está pregando e termina. Você entendeu? Não é uma conclusão normal. Por quê? Eu acho que Atos concluía assim para nos dar esse desafio, essa responsabilidade. Jesus está continuando a ensinar através dos discípulos e nós. O povo de Deus, em Campinas e Rio de Janeiro, a gente está continuando o livro de Atos. Isso é um livro sobre missões. E o que é essa mensagem? O que eles estão compartilhando? Você está em Atos 1, olhe no versículo 3. Atos 1, versículo 3, ele fala isso. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. O que é a mensagem? As boas novas sobre o reino de Deus. Eles estão anunciando, Jesus é o rei. Então você precisa submeter para esse rei, esse reino. As boas notícias sobre o reino de Deus. Mas, Jesus está fazendo isso no começo de Atos. Vamos olhar no concluição, no final do livro de Atos, tá bom? Atos 28, versículos 30 e 31. Paulo está em prisão e ele está pregando. O que foi a mensagem dele? O que ele está fazendo? Atos 28, versículo 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Versículo 31. O que foi a mensagem dele? No final de Atos, pregava o reino de Deus. E com toda a ousadia,
ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Então, no começo de Atos, Jesus está proclamando o reino de Deus. No final, Paulo está proclamando o reino de Deus. O que é a mensagem em Atos? Eu acho que a gente pode falar que a mensagem é as boas notícias sobre o reino de Deus. Isso é um livro sobre missões. E o que foi a missão? Eles precisam contar essa história, proclamar essa mensagem até os confins da terra. A gente sabe isso em Atos 1:8, né? Você sabe que tem 3 fases que o evangelho está expandindo em Atos, né? Que está começando em Jerusalém, e depois Judeia e Samaria, e depois o quê? Até os confins da terra. E Jesus está falando, eu tenho essa estratégia, eu tenho essas fases. O evangelho vai expandir assim. E quando você está olhando isso é o esboço do livro, a estrutura do livro. O evangelho vai expandir em Jerusalém, capítulos 2 a 7. E o evangelho vai expandir até Judeia e Samaria, capítulo 8. E o evangelho vai expandir até os confins da terra, capítulo 9 até o final do livro. Eles estão cumprindo a estratégia de Jesus. Isso é um livro missionário. Então, agora a gente está em Atos, capítulo 8. Qual fase? Fase 2, né? A gente já tem o evangelho em Jerusalém. E agora a gente está em capítulo 8. E o capítulo começou com Samaria. Eles têm um avivamento incrível. Os samaritanos são convertidos. E mais incrível do que isso, eles recebem o Espírito Santo. É incrível. O que Deus está fazendo? Isso é uma outra mensagem. Mas Ele está unindo o povo de Deus. Judá e Samaria, separado. E Ele prometeu em Ezequiel, eles vão ser um povo, como um príncipe, um Davi. E Ele está fazendo isso em Atos capítulo 8. Mas isso é uma outra mensagem. Então agora a gente está começando no versículo 26. Filipe, ele estava em Samaria, e o evangelho está expandindo até Samaria, e agora o evangelho está avançando mais um passo, um pouco mais. E a gente tem esse homem, o eunuco etíope. Eu estava praticando essa frase antes, ok? Eunuco etíope. E se você está aqui e você não sabe o que é um eunuco, você pode perguntar ao pastor Maurício depois. Mas eu vou pregar sobre isso. Esse eunuco. Vamos ler essa passagem. Isso foi uma introdução, tá bom? Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, eu vou pausar um pouco e explicar o que está acontecendo. Esse homem, o tesouro, né? A gente não sabe o nome dele. Essa passagem chama ele 5 vezes eunuco, só isso. A gente não sabe o nome dele.
Mas ele foi importante, o tesouro dessa rainha, ele tinha essa posição muito importante, porque ele foi um eunuco. Talvez ele foi criado assim, mas provavelmente ele foi feito assim, por causa da fidelidade. Muitas vezes, nessa época, se você estava trabalhando perto do rei ou rainha, eles queriam verificar que você não vai causar uma rebelião. E se você não tem filhos, seus filhos, ou chance que você queria criar uma nova dinastia é menos. Você entendeu? Então, eles estão pensando, ok, ele vai ser um eunuco para diminuir as chances que ele vai causar uma rebelião. Então, ele está trocando a possibilidade da família para ter essa posição muito importante. Ele também, aparentemente, é rico. Por quê? Ele está viajando para Israel para adorar ao Deus. Ele já ama o Deus da Bíblia. E ele viajou para Israel, e quando ele estava lá, aparentemente, ele comprou um livro. Qual livro? Isaías. Eu não sei se você sabe, mas eles não tinham livrarias para ter uma cópia de Isaías. Eu acho que basicamente ninguém tinha. Então, para que ele tem uma cópia. Eu acho que ele é bem rico, porque ele comprou isso e ele está lendo. Ele está voltando para a Etiópia, ele está lendo Isaías, tá bom? Isso é o contexto. A gente está em, me perdoe, versículo 29, né? Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Você sabe qual capítulo em Isaías ele está lendo? Isaías 53. Ele não pode ler um capítulo melhor do que isso, né? Para apontar para Cristo. Versículo 34. Então, o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Segundo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo a viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia.
Obrigado pela sua paciência comigo, lendo isso. Essa passagem é incrível, o que está acontecendo aqui. E eu queria organizar nosso tempo juntos, falando sobre as personagens dessa passagem. Quem está nessa passagem? A gente tem o eunuco, claro, né? Também a gente tem Felipe, né? E a gente tem mais uma personagem aqui. Trabalhando o Espírito Santo. Então eu vou falar sobre esses personagens e depois a gente vai aplicar um pouco. Então vamos falar sobre eunuco. Ele é um excluído. Você entendeu? Ele não foi permitido para entrar na presença de Deus. Por quê? Por causa de duas razões. Ele foi um eunuco e estrangeiro. Esse eunuco etíope, ele tinha dois problemas. Ele foi um eunuco e estrangeiro. Mas ele quer adorar o Senhor, mas ele é excluído. O Antigo Testamento foi muito claro sobre isso. Deuteronômio 23. Versículos 1 a 7, se você quer anotar. Deuteronômio 23 fala que ele foi proibido entrar na presença de Deus. Mas ele está lendo em Isaías 53. Então, vamos ler. Vamos olhar em Isaías 53. Essa passagem que ele está lendo. Isaías 53. E eu vou ler, claro, ele não só está lendo esses versículos. Ele está lendo o contexto, né? Então, eu vou começar no versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem? Esse servo. O servo que vai sofrer em nosso lugar. Nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E depois ele tem o versículo que ele está lendo. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Nossa, então ele está lendo essa passagem que fala sobre esse servo que vai sofrer em nosso lugar. Isso é o que ele quer. Ele quer perdão. Ele quer ser parte da família de Deus. Mas ele é um excluído. Como ele pode ter as verdades nesses versículos? E a passagem em Atos 8 fala que, começando nessa passagem, Felipe explicou o evangelho. Então, o que ele vai ler próximo? Você tem sua Bíblia? O que está acontecendo em Isaías 54? Você tem sua Bíblia? O que está acontecendo nessa passagem? Esse capítulo é sobre
A nova aliança. Versículo 10 fala sobre isso. A aliança de paz. Ok. O eunuco, ele está lendo sobre esse servo que pode perdoar nossos pecados. E agora, em capítulo 54, ele está lendo sobre a nova aliança. O que está acontecendo em 55? Isso é uma passagem muito bonita. E no final ele está falando sobre a nova criação. Versículos 12, 13. A gente não tem tempo para explicar tudo isso, mas ele está lendo em Isaías sobre um servo que vai começar uma nova aliança e que vai fazer uma nova criação. E esse homem está pensando: como eu posso participar? Como eu posso ser parte da família de Deus? Faz sentido que ele fala em Atos 8, ele fala: quem é esse homem? Ele quer ser salvo. E se Filipe está explicando Isaías, ele vai chegar em Isaías 56. Eu queria que você olhe lá. Isaías 56. Imagine que você está lendo isso, você tem duas coisas que vão proibir, impedir você de ser parte da família de Deus. Quais são dois problemas? Eunuco e estrangeiro. E você está lendo Isaías. Você comprou esse livro em Jerusalém, você está lendo. Vamos ler em Isaías 56, versículo 3. O estrangeiro. Esse versículo é sobre mim. Foi escrito para mim. Vamos continuar. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor, não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. Que boas notícias para os estrangeiros. E depois ele continua. E um eunuco. Nossa, esse versículo está escrito para um eunuco etíope. E um eunuco que não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Imagine Felipe explicando essa passagem para ele. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Você lembra? Ele trocou a possibilidade de uma família por causa do trabalho dele. E agora o Senhor está falando: você vai ter alguma coisa melhor do que filhos e filhas. Você pode ter uma nova família, o povo de Deus. Concluindo esse versículo: darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Versículo 6. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Não proibido, não excluído, aceito no meu altar. Por quê? Olhe nesse versículo. A minha casa será chamada casa de oração. Para quem? Para todos os povos. Não só judeus. Todos os povos. Versículo 8. Assim diz o Senhor Deus. Olhe o nome do Senhor. O Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ele fala: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos.
Amém? Imagine esse homem lendo essa passagem. Ou Felipe explicando isso. Ele começou em 53, o servo que pode perdoar seus pecados, porque ele vai sofrer em seu lugar. E esse homem, o servo que vai sofrer, ele vai começar uma nova aliança em 54. Ele vai criar uma nova criação em 56. Mas, se você é um eunuco, etíope, como você pode ser incluído? Esse homem vai incluir todos os povos que acreditam nele. Então, faz sentido que ele fala em Atos 8, quem é esse homem? Eu preciso conhecer esse servo. E o que Felipe faz? Ele explica Jesus. Quem vai sofrer em nosso lugar? Quem vai começar a nova aliança? Quem vai incluir na nova criação todos os povos? Eunucos, estrangeiros, pecadores. Quem vai atrair os excluídos? Jesus. Só Ele. Ele é o homem que ele precisa conhecer. Então, isso é incrível. Ele foi excluído do templo em Jerusalém, mas Jesus é o novo templo. E nele, ele pode achar salvação. Ele pode ser parte dessa família. E agora, eu acho que faz mais sentido. Vamos voltar em Atos 8. Atos capítulo 8. Porque em versículo 36, no final desse versículo, essa pergunta faz mais sentido agora. Você lembra quando o eunuco falou? Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Oh, irmãos. Antes de ele entendeu Isaías, ele tinha duas coisas impedindo ele. Ele foi um eunuco e estrangeiro. E agora, ele fala, o que vai me impedir? Nada! Nada pode proibir. Você pode acreditar em Jesus agora. Eu não sei quem está aqui. Eu não conheço vocês. Eu não sei se vocês são cristãos. Ou talvez você esteja aqui olhando. Só participando, observando. E talvez você esteja pensando, eu sou um excluído, eu acho que eu não posso ser parte dessa família. Os santos de Deus. Essas boas notícias são boas demais para mim. Não aplica para mim. Eu queria encorajar você. O que impede você? Por causa da cruz de Cristo, nada vai proibir. Você não tem uma barreira. Jesus destruiu essa barreira. Você pode acreditar hoje à noite e se arrepender dos seus pecados. Hoje você pode ser salvo. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Isso é a primeira personagem, né, nessa passagem. O excluído. Eu acho que a gente precisa aplicar isso para a nossa vida também. Quem são os excluídos em nossa comunidade? Provavelmente, você não conhece um eunuco etíope, né? Eu não conheço um homem assim. Mas provavelmente você conhece excluídos, né? Pessoas que você ama, mas você quer amar eles fora da igreja. Você não quer que eles cheguem aqui. Eu não sei qual grupo é um excluído para você, que é difícil amar.
Mas eu acho que todos nós tem pessoas assim, né? Um grupo das pessoas, uma raça, gênero, estrangeiros, classe, pessoas com diferentes perspectivas políticas. E a gente tem dificuldade para aceitar eles. E eu queria encorajar você. O povo de Deus é uma casa de oração. Não só para nós, mas para todo o povo. Você lembra como ele foi chamado em Isaías? O Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel, e ele fala ainda, congregarei outros aos que já se acham reunidos. A gente precisa compartilhar o coração de Deus. Isso é o coração de missões. Que o Evangelho não é só para nós. O Evangelho é para os excluídos na sua comunidade. Indonésia, África, China, até os confins da terra. Então, eu acho que quando a gente não evangeliza, é porque a gente não tem no coração de Deus. Ele tem no coração para o povo. Todos os povos, os excluídos. E muitas vezes a gente não compartilha esse coração com ele. Então isso é a primeira pessoa. É o eunuco. A segunda personagem é o missionário. Felipe. É muito interessante como ele chegou aqui. Versículo 26 fala isso, né? Um anjo do Senhor disse a Felipe, levante-se e vá. Então, o que ele estava fazendo? A gente já falou isso. Ele estava em Samaria, né? Samaria. Esse lugar. Ele estava lá. E o que estava acontecendo lá? Avivamento. O Espírito Santo estava chegando. Os apóstolos estão verificando. Sim, isso é autêntico. Foi incrível. Ezequiel está sendo cumprido por causa da... E ele estava aqui, nessa atividade, nesse avivamento. E o Espírito Santo guiou ele para sair. Sair do avivamento. Onde? Para o deserto. E ele não explica por quê. Ele não fala, ok, você precisa ir para o deserto, porque lá você vai achar um eunuco etíope e ele vai abrir o evangelho para a África. Ele não explica nada. Ele só fala, olha, no versículo 26, levante-se e vá para o sul. E versículo 27, Felipe se levantou e foi. Sem explicação, ele obedeceu. Eu só queria aplicar para nós, porque eu acho que, às vezes, talvez na sua vida, você percebeu, talvez você estava no avivamento, e o Espírito Santo está guiando você para o deserto. Eu não sei como isso está acontecendo na sua vida. Mas talvez você esteja em um lugar ou situação que não foi seu sonho. Você pensou que agora provavelmente eu vou ser casado, mas você ainda está esperando. Você pensou, agora eu pensei, eu fosse ser um pastor, mas ainda você está esperando. Você pensou, eu acho que eu fosse ter um trabalho melhor, mas ainda eu estou esperando. E parece que Deus está guiando você do avivamento para o deserto. Faz sentido? Você entendeu? Sim? Não? Sim? Ok. Eu sei que isso pode ser difícil. Quando o Senhor guia você sem explicação. E eu queria encorajar você que quando você está andando no Espírito, você está exatamente onde Ele quer você. E você vai achar, quem você vai achar no deserto?
Pessoas. Pessoas que Deus ama. Eu queria encorajar você. Eu não sei sua situação, mas você pensa, eu estou no deserto agora. Tenha paciência. O Espírito Santo não esqueceu você. Ele sabe onde você está. Ele tem um propósito no deserto. E muitas vezes é maior do que a gente pode imaginar. Então, eu estou concluindo, mas eu queria falar um pouco sobre Filipe, o que ele fala. O que a gente pode aprender sobre missões aqui? Ele usa a Bíblia. Você lembra isso? Ele usou Isaías para compartilhar o Evangelho com ele. Você pode fazer isso? Você pode usar Isaías para explicar o Evangelho? Ele usou o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento é totalmente sobre Jesus. Então, ele está explicando o Evangelho não com as ilustrações ou ideias ou opiniões dele, mas usando a Bíblia. Vamos fazer isso. Vamos usar a Bíblia quando a gente... Esse livro tem poder, não minhas palavras. Ele usa a Bíblia para explicar o Evangelho para ele. E é incrível, porque dois milagres acontecem aqui. Ele tem na Bíblia, ele tem o livro de Isaías. Que milagre! Ninguém tinha. Ele tem na palavra, e o que foi a outra milagre que aconteceu aqui? O eunuco tem Filipe. Ele tem na Bíblia e um amigo. E você tem vizinhos, e família, e amigos, e eles já têm esses dois milagres. Eles têm na Bíblia, eles têm acesso na Bíblia. E a segundo milagre, eles têm você para explicar o Evangelho para eles. E mais uma coisa sobre Filipe, ele fala. Você lembra no versículo 35? Então Filipe explicou, ele abriu a boca dele e ele falou palavras sobre o Evangelho. Eu acho que muitas vezes a gente queria ter relacionamentos. Sim, eu estou desenvolvendo esse relacionamento. Ótimo, boa. Mas foi 20 anos atrás. Eu acho que o tempo chegou para abrir sua boca e fala. Você entendeu? Ele fala. Ele usa a Bíblia e ele fala. A gente não pode evangelizar sem palavras. A gente precisa abrir a nossa boca. E fala, e conta a história de Jesus. As boas notícias sobre o reino de Deus. A gente só fala. Conta essa história. Então a gente tem mais uma pessoa aqui, né? O Espírito Santo. A gente tem no excluído, a gente tem no missionário e o Espírito Santo também. Eu só queria falar isso. Olhe no versículo 26, né? O anjo do Senhor fala para ele. E versículo 29, então o Espírito disse a Filipe, o Espírito Santo está trabalhando. E o que ele está fazendo? Ele está guiando ele para pessoas. O Espírito Santo sempre vai guiar você para pessoas. Se você acha, eu acho que o Espírito Santo está me guiando para ser um monge na montanha, sozinho, com meus livros. Isso não é o Espírito Santo. Isso é férias. Isso não é o Espírito Santo. Você entendeu? O Espírito Santo sempre vai guiar você para pessoas com necessidades, para os excluídos. Isso é o caminho de Deus. Quem é? O Espírito Santo está guiando você para falar com quem? Eu acho que o Espírito Santo está trabalhando hoje à noite, nos guiando para abrir nossas bocas. Então, eu acho que é muito bom pensar sobre
as aplicações. Eu queria ser como Felipe, né? Eu queria aprender como eu posso ser um missionário melhor. Tudo bem. Mas você sabe, a gente é o excluído. Seu pecado separou você de Deus. Você não é um eunuco ou etíope, mas a gente tem essa barreira. A gente é excluído. E o que ele fez? Jesus foi um missionário que alcançou você. Ele viveu em seu lugar e morreu em seu lugar. E foi ressuscitado em seu lugar. Como? Por quê? Para incluir você na família de Deus. A gente é o excluído. E a gente precisa lembrar isso. E se você ainda está no seu pecado, eu queria encorajar você hoje à noite para acreditar no seu servo, em Jesus Cristo. E por causa disso, porque a gente lembra, uau, Jesus me alcançou com as boas notícias, a gente pode alcançar outras pessoas. Então, eu só queria encorajar você para ser uma igreja que está atraindo e alcançando os excluídos. Por quê? Porque isso é nossa história. E Jesus nos salvou. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela essa passagem. Obrigado pela maneira que o Senhor me salvou. Quando eu fui um pecador, eu não estava buscando ao Senhor. O Senhor me buscou. Obrigado. E eu peço que o Senhor nos ajude para achar suas ovelhas nessa comunidade, nossas famílias, nossos vizinhos, nossos amigos. O Senhor tem mais ovelhas nessa cidade. Eu peço que o Senhor nos ajude para achar eles e tenha a coragem para abrir nossas bocas essa semana, para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.